Difícil, hein, gente? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modesto espaço, que é o meu canal no YouTube. E a gente tá fazendo uma... A gente, no caso eu, mas você também, porque você me acompanha. Tô fazendo uma série de vídeos para falar sobre eleições, eu vou deixar a playlist aqui para você acompanhar. E se você me acompanha, talvez você já tenha sacado que o meu voto não é pro Bolsonaro, meu voto é pro Haddad. Mas eu nunca tinha feito essa declaração nessa rede social, aqui no YouTube, eu já tinha falado sobre isso no Facebook, se não me falha a memória, eu já escrevi alguns textos, vou deixar inclusive aqui embaixo, porque hoje mesmo saiu um texto meu falando sobre algumas falas de eleitores do candidato Bolsonaro, mas eu não tinha feito essa declaração aqui. E eu decidi fazer essa declaração, mas eu cheguei à conclusão de que ela é muito difícil pra mim. Muito difícil porque eu não tenho uma bola de cristal. Então pode ser que eu diga pra você aqui coisas muito crentes nesse candidato. Olha, o Haddad é incrível, ele é um cara responsável, já foi professor, já foi prefeito de São Paulo e ganhou prêmio, ele instituiu várias coisas importantes em São Paulo, diminuiu o número de mortes nas vias da cidade, porque fez uma política de baixar a velocidade dessas vias, e no exato instante que o Dória entrou, ele fez uma reversão dessa regra e as pessoas voltaram a começar a morrer nas vias. Bom, enfim, eu posso falar que ele foi ministro da Educação e que ele participou do FIES, que ele estava lá no Enem pensando sobre essas coisas, que ele abriu um monte de universidade, tem um monte de gente com foto dele falando da universidade. E isso, para mim, são elementos muito significativos para pensar na figura de alguém que vai governar todo o país. Ele é alguém experiente, porque já esteve em um cargo, já foi prefeito, então ele já participou desse caminho do executivo. Poderia te dizer tudo isso. Mas eu não tenho a bola de cristal. E eu não sei se aquilo que ele colocou no plano de governo dele vai ser seguido. Eu tô sendo muito honesta, eu e a minha cerveja, nessa conversa das 10h20 da noite de um vídeo que vai pro ar hoje ainda, não é mesmo? E aqui tem um ponto importante, porque quando a gente fala de plano de governo, não existe uma regra no Brasil para você confeccionar, pensar, elaborar e publicar o seu plano de governo. Você pode publicar um plano de governo com 10 páginas e você pode publicar um plano de governo com 100 páginas. No caso específico dos candidatos para o segundo turno, o Haddad e o Bolsonaro, um deles, o Haddad tem um plano de governo que tem 61 páginas e o Bolsonaro tem um plano de governo que tem 81 páginas. Só que eles têm estruturas um pouco diferentes, um é muito textual, o outro tem mais uma cara de PowerPoint mesmo, porque eles têm meio que esse formato de PowerPoint, né? E as pessoas podem se aprofundar mais ou menos nos temas, e aquilo é meio que um delineado que virá a ser o governo daquele candidato, mas tem uma série de elementos que competem, concorrem, que se misturam para que aquilo que está escrito naquele plano se concretize. Muita coisa depende do Congresso, portanto você tem que estar alinhado com o teu Congresso para você conseguir fazer as coisas passarem. Para que isso aconteça, a gente já sabe, tem um monte de falcatrua no meio do caminho, é um modelo que existe ainda hoje, portanto seria muito importante pensar numa reforma política, enfim. Tudo isso para dizer que não me parece simples declarar o voto para um candidato, seja ele qual for, quando você está falando dessa coisa de futuro que a gente não tem, e da pessoa que acompanha você e que confia no que você está falando, poder voltar atrás e falar: eu tô decepcionada com você, porque você me falou que o Haddad ia fazer isso ou aquilo e ele não fez. É como se eu estivesse fazendo a propaganda de um produto, sei lá, dessa cerveja, e eu te diga que o sabor dela é especial, que o preço é ótimo, que ela é incrível, que a embalagem faz bem pro meio ambiente, não prejudica o meio ambiente, e na verdade depois de alguns anos você descubra que essa empresa está envolvida em vários esquemas que prejudicam o meio ambiente, que na verdade o líquido dela é uma porcaria, ou seja lá o que for. É um pouco nessa linha que me parece muito difícil declarar o voto para um candidato. Mas eu fiz essa escolha. E por que eu fiz essa escolha? Porque para mim o que está em jogo é o processo democrático. Eu já fiz 2 outros vídeos falando de um livro que se chama Como as Democracias Morrem, e a Lui, do canal Lui Ponto, também fez um vídeo agora muito bom, em que ela fala desse livro. E nesse livro, os autores eles vão mostrar como é que um processo democrático se desfaz. Quais são as características que vão levando ao fim de um processo democrático de uma nação.
E diferentemente de outros tempos, um processo democrático não se desfaz com um tanque na rua e as pessoas atirando para todo lado, como foi a nossa ditadura. Vivemos muitos anos. E que o candidato Bolsonaro defende. Esses candidatos que são hoje autoritários, eles se elegem democraticamente, mas eles vão minando, ou na campanha ou depois de eleitos, algumas instituições que são importantes, a imprensa, por exemplo, e eles vão desfazendo a relação com os oponentes como se eles não pudessem existir. Essas são duas características para mim que são importantes para olhar para os candidatos. O Haddad, em nenhum momento, ele nega a existência dos seus oponentes, dos seus inimigos políticos, e tampouco diz que eles não deveriam existir nessa medida do vamos aniquilar e acabar com eles. Coisa que está muito explícita na fala do Bolsonaro. E aí eu faço referência a um texto que eu escrevi recentemente, hoje inclusive saiu, vou deixar o link aqui embaixo, em que eu falo justamente sobre o posicionamento das pessoas que optaram por votar no Bolsonaro, de dizer assim, você não deveria levar tão a sério o que ele diz, é só uma brincadeira. Hoje inclusive saiu uma fala da Regina Duarte, dizendo que não é bem assim, quando ele fala de negros e de gays, pessoas da comunidade LGBT em geral, ou seja lá o que for. E quando, na verdade, o que a gente tem para avaliar esses candidatos são os seus planos de governo e aqueles que eles estão dizendo em debates, em entrevistas. E o Bolsonaro fez uma escolha muito explícita de não participar do debate, a princípio por problema de saúde, mas depois, mesmo liberado pelos médicos, ele fez essa escolha de não participar do debate. E escolheu em que redes de TV ele iria, e ele foi na rede TV que mais combina com ele, ou então ele fez as coisas pela internet, através dele mesmo, assim, do próprio canal, né? E ele fala mal de todas as redes de imprensa, tudo é fake news, e as pessoas começaram a reproduzir isso também, os seus candidatos, porque não confiam no que começam a não confiar no processo todo, porque tem muita corrupção. Eu não vou negar aqui a corrupção do PT, mas eu vou garantir para você que não é só o PT que pratica ou praticou atos de corrupção. E isso não é para minimizar, mas é para dizer que você deveria olhar para os partidos em geral. E então essa conversa meio confusa e torta é para dizer que a minha escolha por fazer esse vídeo é porque eu entendo efetivamente um risco para esse processo democrático. E eu espero muito estar errada caso o Bolsonaro vença, mas eu não tenho a bola de cristal no futuro, não posso garantir. E o que eu tenho como recurso para entender o que são esses candidatos são as suas falas. E a fala do Bolsonaro representa essa violência à democracia, às minorias, aos indivíduos. E ela hoje já vem sendo manifestada, inclusive, pelos seus eleitores. Tem casos muito tristes circulando por aí, de pessoas, e eu conheço, tenho amigos que sofreram violência na rua, porque são, por exemplo, da comunidade LGBT. E pessoas agredindo as outras, dizendo eu sou eleitor do Bolsonaro e o Bolsonaro vai acabar com tudo isso que tá aí. Eu vou deixar aqui referências de outras pessoas que falaram sobre isso para você acompanhar. Isso aqui não é uma acusação a todos os eleitores de Bolsonaro, não é disso que está se falando, mas de mostrar o quanto isso para mim parece extremamente preocupante, quanto é algo que a gente precisa cuidar e que não dá para dizer é só uma brincadeira, é só uma piada, e é o que eu digo nesse texto que eu escrevi, porque é o que eu tenho para analisar. E se ele diz que ele quer acabar com todos os vermelhos e as pessoas começam a bater nas outras nas ruas quando as pessoas estão usando vermelho, e isso não acontece de hoje, e se o Bolsonaro vai se fortalecendo como essa figura conservadora de extrema-direita desde, sei lá, 2014, e vai trazendo esse discurso fortíssimo de extrema-direita, e ele não é de vez em quando, é sempre, eu temo pela democracia. Você pode dizer, mas o PT apoia as ditaduras. Na verdade, os governos que aí se estabeleceram tiveram acordos comerciais com diferentes países e eventualmente também com governos e países que hoje vivem ditaduras. E eu condeno isso veementemente. Mas se você prestar atenção nas falas do Haddad, que é o candidato à presidência hoje, você vai ver que a fala dele não é uma fala que fere a democracia. Você pode discordar de aspectos econômicos, você pode discordar de aspectos sociais, você pode discordar de elementos, mas ele não é o candidato que fere a democracia. Ele tem um projeto que, mantida a democracia, você pode questionar, você pode reivindicar por mudanças. Mas se você tem um candidato que questiona todo o processo democrático, questiona as eleições, se ele não ganhar não valeu, e só ele é o certo, como é que eu vou ser alguém que critica, que pondera, que
faz essa linha de frente questionando aquilo de que eu discordo nessa lógica. E é porque eu acredito, enfim, apesar de todas as fragilidades que ela tem na democracia, porque eu acho que a gente precisa seguir nesse percurso questionando dentro do percurso democrático. E é por isso então que meu voto vai pro Haddad, um professor que já foi prefeito, que já foi ministro da Educação, que conhece esses percursos e que eu espero que seja uma renovação na visão de gestão dentro do PT. Porque o Lula é alguém que está aí há muitos anos imprimindo a sua visão, e eu acho que a gente pode trazer a visão de outras pessoas que não têm a mesma influência que o Lula teve durante tantos anos no PT, e eu acho que o Haddad poderia vir sendo uma dessas vozes dentro do PT, desses expoentes, né? Não o único. E é por isso que o meu voto é no Haddad. Tchau, tchau.